Eu conheci a Cristo depois que eu saí da igreja. Parece estranho começar um vídeo assim, parece muito, esquisito ter essa fala, mas foi a verdade. E eu gostaria de contar um pouco da minha história. Esse vídeo ele não tem roteiro. Eu vinha pensando sobre esses dias e estava ardendo no meu coração falar um pouco sobre o meu testemunho de como eu conheci a Cristo verdadeiramente. E foi longe da igreja. Foi a partir do momento que eu decidi deixar. E aí, eu queria destravar um pouco e contar o meu testemunho para vocês, já que desde algum tempo Deus vem falando no meu coração que eu deveria falar um pouco da minha história, e eis-me aqui para falar. E eu espero que toque a vida de vocês também. Eu sou de um lar cristão. Desde que eu me entendo por gente, eu conheço a igreja, a instituição igreja, as pessoas igreja. Eu sei sobre as orações, sobre a Bíblia, sobre tudo que acontece dentro da igreja, eu conheço. E quando eu era criança, não era me apresentado outra parte, né? Outro nada. Era somente a igreja. E eu louvo a Deus por isso também. Quando ocorreu a minha adolescência, houve uma separação dos meus pais. E nessa separação dos meus pais, houve também um abandono dos filhos. O meu pai foi para uma cidade, a minha mãe foi para um país e eu fiquei sozinha com o meu irmão. E eu sempre falo que eu vou escrever um livro sobre essa história da minha vida, porque eu não fui amadurecida por conta de ensinamentos. Eu fui empurrada a amadurecer a fina força. E aí, nesse período onde eu tava num momento muito complicado da minha vida, de solidão, de sem saber para onde ir, sem direcionamento, sem nada, eu recorria à igreja, porque era o meu único momento onde eu tentava fugir de todos os meus problemas. E estava na igreja era uma forma, tipo assim, de adorar a Deus e entregar pra Ele, sabe? Orar e tudo mais. E louvar a Deus por isso também, porque a igreja realmente, nesse período, foi um momento muito importante para exercer a minha fé, para me apegar a Deus e tentar esquecer desses problemas. Aí teve um período que eu tava tanto na igreja que eu fazia tudo na igreja, gente. Os meus finais de semana eram todos na igreja. Eu não fazia nada, eu não tinha nenhum relacionamento com os meus amigos fora, porque eram todos da igreja. Se tinha um evangelismo de madrugada, eu ia. Se a gente ia entregar sopa no centro para moradores de rua, eu tava lá. Se tinha escola dominical, eu tava lá também. Às vezes, no sábado, a gente tinha que entregar fazer evangelismo de madrugada, eu tava lá, e no domingo de manhã, de sábado para domingo, tinha escola bíblica dominical e eu tava lá. Tipo, a gente nem dormia. Então, eu participava da liderança do Ministério de Louvor, tinha os jovens, eu era professora das crianças quando tinha na escala, quando era para escalar para fazer eventos e coisas, eu também tava lá no meio ajudando. Então, eu tava ajudando em tudo que era possível. Só que aí eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu conhecia Deus na palavra. Eu conhecia Deus nos meus rituais. Eu conhecia a Deus nas minhas obras, mas eu não tinha relacionamento com Ele. Isso me marcou bastante ultimamente, né? Me vem à memória essas coisas, porque ontem eu estava escutando uma palavra e o pastor fez uma pergunta. As obras que você faz para Deus, elas estão atrapalhando a obra que Deus quer fazer na sua vida? E aí eu refleti porque me veio à memória tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu estava vivendo uma vida apenas de obra, mas de relacionamento não tinha nada. Eu conhecia a Deus de ouvir falar e eu precisava conhecer a Deus de ver. Eu tinha os meus pensamentos já formados, eu nunca descansei em Deus, porque eu só vivia trabalhando na obra e tentando sobreviver, porque era uma fase muito complicada que eu estava vivendo. E aí, teve um momento, foi em 2019, onde eu recebi realmente uma direção de Deus. Eu estava vivendo um relacionamento, o relacionamento teve um fim muito trágico, e aí eu escutei desta pessoa que estava comigo dizendo que eu tinha que sair da igreja e aprender a ser crente, porque eu não vivia, porque era uma vida de tanta obra, de tanto ativismo espiritual, que eu não tinha consciência daquilo que era ser realmente uma cristã de verdade
e adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque, sabe, quando Jesus está com Marta e Maria, e aí Marta tá só fazendo as coisas e Maria tá sentada ouvindo, e aí Marta se incomoda porque Maria tá ouvindo a palavra, e aí Jesus fala, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Era mais ou menos isso, eu seria a Marta, totalmente. E aí eu escutei do meu ex-namorado dizendo que eu deveria aprender a ser cristã. Deu um clique na minha vida, foi um término de um relacionamento muito forte, e aí um desses cliques foi, eu preciso aprender a ser cristã, porque se eu não tô conseguindo ser, se ele falou pra mim que eu não conseguia ser cristã, então realmente eu preciso aprender um pouco. E eu entreguei todos os ministérios da igreja, e pra quem é ativista religioso, sabe que é muito difícil você entregar todos os ministérios. Sabe que é muito difícil você pegar e sair da igreja de uma hora para outra, porque afinal de contas, eram 16 anos que eu estava congregando na mesma igreja. E a partir do momento onde eu saí daquele lugar, eu fiquei perdida. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque a partir do momento que eu saí e eu entreguei as obras, eu deixei que Deus fizesse a obra dele na minha vida. E aí eu me lembro que Deus, ele tratou, e eu passei por um deserto muito extenso, mas eu me permiti ser passada por esse deserto. Deus, ele tratou todas as áreas da minha vida. As áreas financeiras, onde eu ganhava muitas vezes menos do que um salário mínimo, Deus restituiu. E eu não pedi. Eu simplesmente entreguei e chorei a Deus. Eu falei, Senhor, aquilo que tu tens para mim, me mostra o que eu tenho que mudar, porque eu estou disposta a mudar. Eu estou disposta a me relacionar contigo. Eu estou disposta a te conhecer de verdade. Me lembro que no emprego que eu tava, eu recebi 2 promoções nesse emprego. Então, foi daqui pra cá, sabe? O salto que eu dei. E aí, depois disso, eu comecei a me relacionar e ter uma rede de amizades que eu realmente me perdi, porque eu só tinha amigos na igreja e eu precisava conhecer outras pessoas que tivessem outras posições, outros direcionamentos e me ensinasse algo novo. E aí Deus me mostrou outras amizades também, onde me ensinaram a ser mulher, porque eu tinha naquela cabeça de que a mulher que faz tudo, a mulher que resolve tudo, a mulher que não sei o que não precisa de ninguém pra nada, muito autossuficiente. E com isso, com essas novas amizades que eu adquiri, eu consegui também entender quem eu sou diante do Senhor. Que a minha feminilidade, ela exala dentro de mim. E eu aprendi também a ser menina, a ser mulher, a ser uma pessoa mais delicada. Aprendi o que é ser cuidada. E Deus me restaurou também, porque teve um momento da minha vida, não, acho que eu vou falar logo aqui. Eu tava com uma dependência emocional muito grande por conta do término do relacionamento. E quando eu fui aceitar um novo término que nem chegou, um novo relacionamento que nem chegou a acontecer, eu já estava dependente da pessoa emocionalmente. A pessoa, ela sempre saía, né, me dava aqueles perdidos e tal. E aí eu me lembro claramente que um dia, orei a Deus, eu falei, Senhor, fiz aquele voto que as pessoas fazem, né, aquela prova de Deus. E aí eu fiz a prova de Deus. Eu falei, Senhor, se aquela pessoa for realmente ti, que na próxima semana, tal horário, aconteça tal coisa. Quando foi a próxima semana, no horário que eu falei, aconteceu exatamente aquilo que eu tinha pedido. Só que na hora que aconteceu o que eu tinha pedido, eu senti o Espírito Santo falando ao meu coração. Aconteceu o que eu tinha pedido, aconteceu o que você pediu, mas ela não é pra você. Não importa quem, importa é que eu seja o primeiro. Desse dia em diante, gente, na hora que eu tava orando ao Senhor, eu vi um tesouro. E aí, nesse tesouro, foi esse relacionamento que estava sendo criado entre eu e Deus. E eu, Senhor, que o Senhor não apague esse tesouro que está acontecendo aqui. E assim foi. Desde esse dia, eu deixei Deus trabalhar na minha vida por completo. E aí, o relacionamento com o Senhor, ele é o primeiro da minha vida. Porque eu acredito que Deus, ele realiza tudo aquilo que a gente deseja. Mas antes, ele ensina a gente a não querer tanto assim. Eu consegui ter uma vida restaurada com o Senhor, eu consegui encontrar uma igreja que eu tivesse ativa nela, mas que não tivesse aquele ativismo a ponto de só cumprir a agenda e cumprir tabela e achar que isso é relacionamento com Deus, porque não é.
E hoje eu entendo claramente todo o cuidado que Deus teve na minha vida, na minha adolescência. Mesmo eu entrando em pecado, mesmo eu fazendo coisas erradas que a desagradavam ao Senhor, eu entendo o cuidado dele na minha vida e a misericórdia que ele teve comigo e a paciência que ele teve comigo, coisa que se eu tivesse só fazendo e só no meio das obras, eu não conseguiria entender e eu não conseguiria deixar Deus trabalhar na minha vida. E hoje tem muitas coisas ainda que ainda não se realizaram, mas as que se realizaram foi um avanço muito grande e foi muito maior daquilo que eu imaginei. Então, esse era um pouquinho do meu testemunho que eu gostaria de passar para vocês. Eu não saí da igreja, eu só saí da comunidade, igreja, e entreguei todos os meus ministérios. E a partir desse dia, eu deixei Deus trabalhar na minha vida e Ele trabalhou na minha vida. E antes eu conhecia Deus de ouvir falar, hoje eu conheço a Deus com os meus olhos. Então, se você também está passando por um momento onde existe um ativismo religioso em você e você acha que tem uma performance de cumprir os horários, de cumprir as agendas, de ter 10 minutos de devocional por dia, de fazer as coisas da igreja e passar finais de semana na igreja achando que isso é relacionamento com Deus, não é. Sinto muito lhe dizer. O relacionamento com Deus é mais do que isso e muitas vezes ter esse ativismo religioso mais atrapalha do que ajuda. O relacionamento com Deus, ele é muito saudável, ele é muito intenso, ele é muito profundo e a gente precisa descansar e entender que Ele faz a obra e é Ele que opera os milagres da nossa vida. Quando a gente entende os relacionamentos que nós temos com os nossos amigos, com os nossos familiares, ele é tão profundo quanto o relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus. E não é somente por obras, é muito mais. Então esse era um vídeo que eu gostaria de falar hoje para vocês, contando esse pequeno testemunho da minha vida. Espero que edifiquem a todos e não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Um abraço, até o próximo vídeo.